aqui no estúdio gravando o nosso encontro que vai ao ar amanhã às 15 horas. E essa semana eu participei de uma palestra que eu fiquei tão impactada positivamente que tomei a liberdade de transcrever parte dela por considerar absurdamente útil nos tempos atuais. E essa palestra se trata de como reforçar a sua imunidade com estilo de vida ativo e saudável. O palestrante foi o professor Davi Menezes. Ele é mentor de estilo de vida ativo e saudável, desenvolvimento pessoal e liderança. E como no final eu não vou dar os recadinhos finais, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado que toda sexta-feira às 15 horas tem vídeo novo aqui no canal. Eu também deixei para você o nosso link para você clicar e acessar e participar do nosso grupo do Telegram. Tem muito conteúdo interessante lá que eu estou postando diariamente para você, para te ajudar na busca de um estilo de vida mais saudável, perder peso, receitas, conteúdos, está incrível. E também vou deixar o link atualizado do catálogo Herbalife aqui na descrição do vídeo. Bem, vamos à palestra sem mais delongas e a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Então, agora, vamos começar a concentrar algumas dicas práticas de como é que nós podemos usar a nutrição para melhorar a nossa função imune. Muita atenção, porque aqui agora eu vou fazer alguns resumos, dar algumas dicas, mas depois eu quero com vocês que vocês se organizem para os nossos futuros encontros, onde nós vamos poder aprofundar cada um desses temas. Então, a nutrição adequada, ela pode impulsionar o nosso sistema imunológico? É uma pergunta de um artigo recente que eu traduzi preparando esta aula. Artigo, inclusive, escrito pelo Dr. David Heber, que é o nosso chairman do Instituto Herbalife de Nutrição, uma grande autoridade na pesquisa de nutrição humana, diretor, fundador do Centro de Nutrição Humana da UCLA e um dos nossos grandes mentores científicos. Então, olha só para essa informação. Nossas células precisam do equilíbrio certo de nutrientes para fazer o trabalho que elas devem fazer. Aqui nós estamos falando principalmente das nossas células imunitárias, tá? Então, as pesquisas científicas mais recentes afirmam que existem 5 grandes grupos de nutrientes, 5, anotem isso, que ajudam o nosso corpo a se defender e a se recuperar de doenças. Davi, quais são esses 5 grupos de nutrientes que fortalecem a nossa imunidade? Primeiro, proteínas. Por que as proteínas são fundamentais para fortalecer a nossa imunidade? Basicamente, a matéria-prima da qual são feitas os anticorpos, as imunoglobulinas, são as proteínas da nossa alimentação. Existem alguns aminoácidos nas proteínas, chamados aminoácidos essenciais, que nós temos que obter obrigatoriamente da dieta, porque nós não temos capacidade de produzir. E nós usamos alguns desses aminoácidos para fabricar os nossos anticorpos. Outra explicação, as proteínas são fundamentais para manutenção e construção muscular. Davi, o que é que os meus músculos têm a ver com imunidade? Pelo menos 2 grandes relações. Recentemente descobriram que os músculos do nosso corpo representam a nossa maior glândula endócrina. Mas essa glândula endócrina, se você for sedentário, ela não funciona, ela está parada. E você não usufrui dos benefícios dos hormônios e substâncias chamadas de mioquinas ou miocinas, substâncias produzidas pelo músculo. Somente quando você treina, quando você faz exercício regularmente, tanto exercícios aeróbicos como exercícios de resistência, você consegue ativar essa função do músculo e ele produz essas substâncias que afetam o nosso corpo inteiro, do nosso cérebro até o nosso intestino, passando pela nossa imunidade. E se você não tem proteínas na sua alimentação, proteínas de qualidade, você ainda vai perder massa magra. E esse processo chama-se sarcopenia. E começa aos 30 anos, e a cada ano que passa, se você não cuida, 1% da sua musculatura vai embora. Imagina o que significa isso durante 40 anos. 40% da sua musculatura vai embora. Então você perde todas essas funções. Mas tem mais uma dica. E aí eu queria o máximo de atenção de vocês para estimular o exercício físico, principalmente dos membros inferiores.
nós temos um sistema circulatório que tem artérias, tem veias e tem vasos linfáticos. As artérias, elas saem do coração e, através da força do músculo cardíaco, levam o sangue oxigenado até a intimidade dos tecidos mais distantes do nosso coração. Aí a pergunta é, a gravidade ajuda nisso? Sim. E a força do coração? Também. Mas depois, como é que esse sangue volta para os tecidos? Como é que o sangue volta dentro das veias e como é que aquele líquido, a linfa, que saiu do nosso sistema circulatório para nutrir e levar oxigênio para as nossas células e que é capturado pelo nosso sistema linfático, volta para chegar até o coração, para ser bombeado de novo e a gente ter a circulação do nosso corpo acontecendo da melhor forma possível. E, para quem não sabe, o sistema linfático possui determinadas regiões especializadas, chamadas de nódulos linfáticos, onde há a reprodução das células especializadas na produção dos anticorpos. Então, se você não tem uma circulação funcionando bem, a sua imunidade é afetada negativamente. Daí, mais uma importância do exercício físico, para facilitar o retorno venoso e o retorno linfático de volta para o coração, para que o coração possa bombeá-lo novamente. E, dessa maneira, a sua circulação acontecer e você ter saúde e ter uma excelente imunidade. Então, está tudo conectado, meus amigos. E esse é apenas o primeiro grupo de nutrientes, as proteínas. Segundo grupo, as vitaminas e os minerais, que são chamados genericamente de micronutrientes. Qual o papel importante deles? Primeiro, proteção antioxidante, minimizar os efeitos dos radicais livres no nosso corpo, incluindo efeito dos radicais livres sobre as nossas células imunológicas, mas pesquisas recentes, eu tive o prazer de estudar um artigo com mais de 300 referências bibliográficas, um artigo robusto, atualizado de 2019. Eu vou já mostrar aqui o artigo nos nossos slides. Fiquei muito entusiasmado por tomar conhecimento de quanto que esses nutrientes são importantes também para a nossa imunidade. Então, as vitaminas e os minerais, principalmente as vitaminas A, D, E e C, e minerais como zinco e selênio, são fundamentais para a nossa imunidade. Eles participam de processos muito complexos e sofisticados na bioquímica das nossas células imunitárias. Então, vitaminas e minerais eu preciso diariamente, porque eu não tenho capacidade de produzi-los, com exceção da vitamina D. E a vitamina D ela merece um destaque especial, que em palestras futuras nós vamos aprofundar. Ela, na realidade, não é uma vitamina, é um hormônio esteroide, derivado do colesterol. Então, vamos aqui defender o colesterol. Quando a gente fala em colesterol, o pessoal só pensa em coisas ruins, né? De ataque cardíaco. Não, o colesterol, antes de causar mal, ele é essencial para a nossa saúde. Nós vamos ter a oportunidade de aprofundar esse assunto. Mas, com exceção da vitamina D, todas as outras vitaminas, os minerais, nós não produzimos. Precisamos deles para regular o nosso metabolismo e, obrigatoriamente, temos que ter na dieta. E muitos estudos recentes no nosso país mostram que mais de 80% da população brasileira tem deficiência para várias vitaminas e minerais por causa dos maus hábitos alimentares. Terceiro grupo de nutrientes, que as pesquisas científicas mais recentes revelam que fortalecem a nossa imunidade. Prebióticos, que são fibras solúveis, principalmente as fibras derivadas de frutas, e probióticos, que são organismos, micro-organismos vivos, que você pode obter em alimentos fermentados, como o iogurte, para citar um exemplo, que você pode passar a consumir para reequilibrar a sua microbiota intestinal e, dessa maneira, ter proteção imunológica naquela região onde está a maior concentração das células de defesa do nosso corpo. Então, essas bactérias positivas, quando elas são bem alimentadas com fibras especiais, tanto dos alimentos quanto dos suplementos, elas aumentam em quantidade, controlam as populações das bactérias que podem causar doenças e produzem substâncias que reforçam o nosso sistema de defesa. Esse é o terceiro grupo de nutrientes. O quarto grupo, fitonutrientes. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para a importância de uma alimentação colorida, de uma alimentação rica em vegetais.
em frutas, hortaliças, folhas, o mais colorido possível você puder consumi-las, e de preferência de natureza orgânica, com o mínimo de pesticidas, porque quando você usa muito agrotóxico, você bloqueia a capacidade de defesa natural da planta em se proteger. Aí a quantidade de fitonutrientes é menor. Ao passo, quando você tem uma agricultura biológica, a planta tem que usar os próprios recursos naturais para se defender do ambiente, das agressões ambientais. E aí ela aumenta a concentração desses fitonutrientes. E hoje eu vou falar de um fitonutriente especial, tá? Mas vamos ter a oportunidade de aprofundar em outras palestras. E, por fim, o quinto nutriente, os ácidos graxos ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, que são provenientes de peixes de águas profundas e geladas, e que, lamentavelmente, não faz parte da alimentação regular do povo brasileiro, sobretudo na região norte e nordeste. Então, aqui são os 5 grandes grupos de nutrientes que estão comprovados cientificamente que têm ação além do que nós já conhecemos, também de fortalecimento da nossa imunidade. Então, nossa filosofia global de nutrição não apenas trata da perda de peso e redução de calorias, mas também foca as deficiências nutricionais. Então, os nossos produtos foram criados para cumprir o desafio de proporcionar ao nosso corpo os nutrientes que ele necessita em uma base diária. E isso você começa a conquistar quando você usa o nosso shake, por exemplo, como uma opção de café da manhã saudável, prático, econômico e muito saboroso. Aqui está o básico do básico. O que é que eu posso encontrar nesses produtos? Primeiro, nós temos aqui o nosso shake, que tem todos os macro e micronutrientes nas proporções corretas e com baixa caloria, alta densidade nutricional, calorias controladas e um excelente aporte de proteínas nobres. É o que você vai ter com esse shake. Você tem a opção de prepará-lo com leite semidesnatado e obter mais proteínas, mas você pode prepará-lo com o Nutrev, que é esse que está ao lado esquerdo da imagem, que é a nossa opção em substituição ao leite, uma opção saudável, nutritiva, equilibrada, que além de fornecer proteínas nobres de natureza vegetal, proteína isolada da soja, tem também fibras pré-bióticas. O shake e o Nutrev são ricos em fibras pré-bióticas, sobretudo uma fibra chamada inulina. Em uma palestra próxima, eu vou ter a oportunidade de aprofundar também esse assunto em relação ao poder das fibras na nossa saúde e na nossa imunidade. E esse potinho menor aqui, que tem também uma versão maior, que é o mesmo produto, em 2 embalagens, é o nosso suplemento de proteína pura, que tem aproximadamente 70% da composição sendo proteína isolada de soja e 30% a proteína chamada lactoalbumina, ou whey protein, proteína do soro do leite. A importância de você associar esses 3 produtos e preparar um shake delicioso. E quero dar uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês puderem, nesse momento que nós estamos enfrentando esse desafio de necessidade de reforço imunológico, vocês podem variar o sabor do shake e variar também usando frutos vermelhos. 3 frutos têm poder de antioxidante e reforço imunológico. Os mirtilos, as amoras, as framboesas. Aqui na nossa região nós encontramos nos bons supermercados congelados, mas em outras regiões do Brasil você consegue até silvestre, consegue até frescos. Então o que eu quero dizer para vocês é que você pode incorporar em uma alimentação, nesse momento, super shake, que nós chamamos, preparado com esses 3 produtos, e acrescentar um pouco de frutos vermelhos para melhorar mais ainda as propriedades de reforço imunológico e tornar a experiência gastronômica prazerosa e variável. Agora, o que eu também quero recomendar para vocês e dizer que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar também esses temas. Como eu disse, essa é uma apresentação introdutória de um ciclo de palestras que nós vamos fazer durante esse período para contribuir com todos vocês nesse momento em que nós podemos e devemos investir em educação continuada. Vocês concordam comigo que é fundamental isso? Para que a gente possa aumentar o nosso nível de responsabilidade a partir do conhecimento obtido e da prática para transformar isso em novos hábitos. Então, aqui à esquerda,
Vocês estão vendo alguns exemplos de vegetais e animais ricos em proteínas, e aqui à direita vocês estão vendo exemplos de vegetais ricos em fibras. Então, eu coloquei a fibra aqui como exemplo de pré-biótico. Tá certo? Então, não são através só dos suplementos que nós vamos obter esses nutrientes essenciais, esses nutrientes fundamentais também para reforçar a nossa imunidade. Nós devemos também obtê-los através de uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Agora, em relação aos ácidos graxos ômega 3. Aqui embaixo vocês estão vendo alguns exemplos de sementes oleaginosas que contêm ômega 3 vegetal, chamado de ALA, ou ácido alfa-linolênico, que o nosso corpo é beneficiado com esse ômega 3, mas não chega perto do poder de regulação do nosso metabolismo e de benefícios para a nossa saúde que tem os outros de origem animal, principalmente dos peixes de águas salgadas, geladas e profundas, que é o EPA, ou ácido eicosapentenoico, e o DHA, que é o docosahexaenoico. Então, nós temos a orientação da nossa companhia, dos nossos médicos e nutricionistas, que a gente inclua na nossa alimentação fontes de gorduras saudáveis e que, dentro da filosofia global de nutrição, não passe de 30% da nossa ingestão calórica diária. Até porque a gordura, ela que dá muito sabor à nossa alimentação e a gente pode exceder e ingerir um excesso de caloria, porque é o nutriente que tem a maior quantidade de caloria por grama, comparado com os outros. E por isso, também, a evolução fez com que a gente escolhesse a gordura como o principal nutriente de reserva de caloria no nosso corpo. E essa gordura ela tem que ter uma determinada concentração para te trazer propriedades benéficas. Acima dessa concentração, começa a trazer malefício para a saúde. E uma das formas de você regular é ingerir mais ômega 3. Então, que vem através da alimentação e que vem também através da suplementação. E esse produto que vocês estão vendo aqui, o nosso Herbalife Line, é um dos melhores suplementos de ômega 3 do mercado global. A Herbalife é extremamente criteriosa com a pureza dos ingredientes e também com a inclusão de alguns outros ingredientes para manter a integridade do ômega 3, como a vitamina E, que está aí na formulação deste produto, com propriedades antioxidantes para evitar que o EPA e o DHA percam as suas capacidades bioquímicas. Aqui, em vitaminas e minerais, quanto mais cores a gente ingerir, além dos fitoquímicos, nós vamos ingerir fibras e vamos ingerir também vitaminas e minerais, mas é muito importante que a gente preencha e garanta as nossas lacunas de micronutrientes com uma suplementação multivitamínica e mineral, sobretudo nesta época em que nós estamos enfrentando esse desafio de necessidade de reforço imunológico. Cada dia que passa, eu estou sendo informado que os estoques de multivitaminas e minerais nas farmácias e de vitamina C estão esgotados e a Herbalife tem uma produção praticamente ilimitada deste suplemento de multivitaminas e minerais, que é o segundo suplemento mais consumido no Brasil, para a informação dos senhores, que são os nossos convidados nesta noite, neste seminário de bem-estar. E o que é interessante é que a venda desse suplemento de multivitaminas e minerais, comparado com o consumo dos consultores, ela é bem pequena. Só que agora, nesse momento, o consumo dos nossos clientes está aumentando incrivelmente por causa da necessidade das vitaminas e dos minerais e da qualidade do produto. Então, provavelmente, quando terminar essa crise, nós vamos chegar em primeiro lugar do Brasil, do nosso suplemento de multivitaminas e minerais como o mais consumido do país. Que bom que essa oportunidade está também trazendo esse benefício para os nossos clientes. E aqui, o fitonutriente que eu queria chamar a atenção de vocês e que eu vou ter a oportunidade em futuras palestras de aprofundar, chamado de epigalo-catequina galato, o principal componente ativo do chá verde. E esse epigalo-catequina galato, ele tem várias propriedades comprovadas pela ciência. As principais, ele é um dos antioxidantes mais poderosos. Segundo, ele tem atividade termogênica, portanto, ativa o metabolismo. Terceiro, ele tem atividade de oxidação das gorduras. Principalmente quando eu ingiro esse princípio ativo que está presente na erva chamada Camellia sinensis, ou chá verde, dentro de um contexto de um estilo de vida ativo e saudável.
costumo brincar nas minhas palestras dizendo, não adianta você ter péssimos hábitos alimentares, ficar fazendo ginástica com controle remoto e querer se salvar bebendo chá verde. Não funciona assim, tá certo? E estudos mais recentes, dentre eles esse super artigo, tem uma página inteirinha aqui dedicada ao epigalo-catequina galato. Olha que coisa impressionante. Vocês podem ver, inclusive, aqui, ó. Ó, começa bem aqui o capítulo. Todo dedicado às propriedades desse princípio ativo, também para reforçar a nossa imunidade. E este produto que vocês estão vendo aqui contém, na sua formulação, 5 ervas. A principal é a Camellia sinensis, o chá verde. Então, nós temos uma opção para que você possa também se hidratar e ter esses benefícios que são atribuídos e comprovados cientificamente por esse poderoso fitonutriente que é o EGCG, que são as iniciais do epigalo-catequina galato. Então, aqui, para a gente começar a concluir, é o artigo que eu estou muito feliz que eu terminei a leitura hoje de manhã, preparando essa aula para vocês. Está bem estabelecido que a inadequação nutricional prejudica o funcionamento do sistema imunológico. Essa é a introdução do artigo. Além disso, é cada vez mais reconhecido pela ciência que a ingestão de nutrientes acima do recomendado atualmente pode afetar beneficamente a função imunológica, modular condições inflamatórias e autoimunes crônicas e diminuir os riscos de infecções. O que é que tem pesquisado e publicado nesse artigo? Olha só que coisa impressionante esse gráfico que tem no artigo. Aqui estão as principais células do nosso sistema imunológico. E aqui vocês estão vendo as propriedades desses nutrientes na ativação e melhoria do funcionamento dessas células. Quais nutrientes, principalmente? Vitamina D, vitamina E, que foi muito pesquisado nesse artigo, zinco, ômega 3, probióticos e o EGCG, que é o epigalo-catequina galato, que é exatamente o último capítulo do artigo. Aqui é um bônus que eu queria deixar com vocês para a gente começar a concluir a nossa aula de hoje. Essa aula foi preparada para terminar exatamente em 1h10, 1h15 no máximo. E eu queria que vocês ficassem com essa dica poderosa, que vocês podem incluir um hábito, que acredito que uma boa parte dos consultores que está assistindo esse seminário já tenha desenvolvido esse hábito, que é começar o dia com água, limão, e agora eu queria que vocês acrescentassem alguns ingredientes adicionais. Acrescentassem o gengibre em pó, o mel de abelhas e o extrato alcoólico de própolis. Deixa eu explicar para vocês o que é o própolis. É uma resina produzida por alguns vegetais que a abelha colhe, transforma, acrescentando secreções do próprio corpo dela, e cria um produto de fronteira entre o reino vegetal e o reino animal. E essa própolis, ela coloca dentro da colmeia para isolar a colmeia e deixar o interior da colmeia um ambiente estéril, onde micro-organismos não se desenvolvem, para garantir a integridade do sistema de reprodução da colmeia e principalmente da rainha. Tem várias propriedades medicinais atribuídas ao própolis. O nome do princípio ativo é artepelina, vocês podem pesquisar isso depois, pesquisa sobre o princípio ativo da própolis. E o que é que eu quero recomendar aqui? Que vocês acrescentem por que o detalhe do extrato alcoólico. Porque como é uma resina, o extrato aquoso não extrai os princípios ativos da própolis com tanta eficácia quanto o álcool. Então, observem esse detalhe no rótulo quando vocês forem adquirir o própolis. Independente da marca, se vocês puderem encontrar própolis verde, que inclusive é exclusivo do Brasil, produzido no Brasil e exportado para o mundo, vocês vão ter mais um reforço na imunidade de vocês, baseado em ingredientes naturais, sobretudo fitonutrientes. Então, isso aí foi um bônus de presente para vocês, tá certo? Que vocês possam começar o dia tomando como primeira coisa que entra no corpo de vocês, água com limão, gengibre em pó, mel de abelhas e extrato alcoólico de própolis, 10 gotas. Isso cria uma mistura
de fitonutrientes altamente poderoso para melhorar várias funções do seu organismo e também a sua imunidade. Então, aqui, para a gente começar a terminar a nossa noite de hoje, o nosso seminário, eu queria que vocês gravassem estes produtos, que foram os produtos que nós nos concentramos esta noite. Na realidade, isso aqui não é o nosso portfólio completo, nós temos mais de 40 produtos de nutrição no Brasil, inclusive também produtos para nutrição externa que vocês, doravante, vão ter a oportunidade de conhecer com os nossos consultores. Solicite do seu consultor a última versão recém-publicada do nosso catálogo de produtos para você conhecer todo o nosso portfólio, de maneira que você também possa ter muito benefício nesse momento